Olá pessoal, tudo bem? O papo de hoje é sobre alocação de recurso, sobre ciclo de juros, juros real, como foi que os setores da Bolsa Brasileira sobreviveram, performaram durante a queda do juro real em 2020 até 2021 e a subida muito rápida do mesmo de 2021, segundo semestre ali para frente. Então a gente vai comentar sobre a alocação de recurso enquanto eu passo para o disclaimer para vocês e lá no final do vídeo eu trarei para vocês alguns ativos, 2 ativos para se alocar, um que eu acho que todos nós devemos ter e que foi um erro meu não ter quando eu iniciei a minha carteira previdenciária, certo? Lá no final do vídeo também tem um resumão do aprendizado, pelo menos dos principais bullet points aqui, do resumão desse conteúdo. Bom, pessoal, eu vou sair da tela porque esse gráfico aqui está pedindo informação aonde estou ali na webcam, né? O que esse gráfico feioso quer dizer? Bom, em vermelho é o nosso juro real. O que é o juro real, pessoal? É a Selic menos o IPCA acumulado de 12 meses. Tá? E essas flutuações geraram essa linha vermelha e nós tivemos um ciclo. Então não tem verdade sem contexto. Eu peguei aqui um pouquinho antes da pandemia estourar, ou seja, um pouquinho antes de março de 2020, é o nosso contexto. Começou ali em 2019, tá? Depois aqui tivemos a pandemia. Tá? A pandemia que eu digo quando ela impactou os preços dos ativos. Tá? Então esse é o primeiro contexto importante de 2020. E aí eu marco bem no centro aqui do gráfico, pessoal, quando o nosso ciclo de juros real deixa de cair e de ser negativo nesse período aqui, ali em julho de 2021, e ele inverte, começa então a sua subida, a sua escalada. Tá? E aí a gente vai olhar para os setores aqui no centro do gráfico, na horizontal, os setores da B3, como eles performaram. Tá? Bom, vamos lá para a explicação e para a tirada que eu quero fazer desse vídeo aqui. Bom, desse ciclo de queda do juro real, pessoal, que tem essa legenda aqui, essa setinha embaixo, tá? Que foi ali de janeiro de 2020 até, a gente pode colocar aí julho de 2021, então 1 ano e meio de ciclo de juro real caindo. Tá? Nós fomos ali em um belo ciclo de queda quando chegamos até 5% de juro real negativo. Foi a máxima que chegamos aqui. Ou seja, a taxa Selic estava 5 pontos abaixo da inflação acumulada dos 12 meses. Não da inflação mensal. Nesse período, onde a inflação já estava dando ar das caras, mas o juro estava negativo, qual foi o setor que performou melhor? Tá? E aí eu trago para vocês, de maneira contínua, o roxinho aqui foi o melhor setor. De maneira contínua, o roxinho foi o melhor setor. E o pior setor, não de maneira contínua, mas de certa forma consistente, foi o laranja e o rosa. Vamos dar uma olhadinha na legenda. Quem é o roxinho? Tá? O roxinho é o ICOM. Tá? O laranja mais forte é o índice financeiro. Legal? E o pink é o setor imobiliário. Beleza? Então, naquele período de juro real caindo, nós tivemos o ICOM voando, o IFNC se recuperando menos e o setor imobiliário se recuperando menos. Aqui nós temos 2 insights. Tá? O ICOM muito alavancado aí pelas empresas de e-commerce, então lockdown, fizeram com que o ICOM se beneficiasse, sem dúvida nenhuma. E o IFNC, como setor bancário, é mais tranquilo. O corte de juros não necessariamente trouxe a expectativa de ter um setor financeiro com lucros financeiros gigantescos, porque esse corte tão rápido do jeito que foi, fez com que literalmente os bancos perdessem dinheiro quando foram emprestar. Tá? Então o spread diminuiu, porque a taxa de Selic foi para 2%, o banco não tinha muita margem, foi nesse período, por exemplo, que eu resolvi comprar esse imóvel que eu estou hoje. Tá? Porque para mim valia mais a pena, por hora, investir esse dinheiro em um imóvel, captando dívida a custo barato, do que de repente aproveitar as rentabilidades no curto prazo, de 1 ano ali, tá? No curto prazo, então um financiamento ali de 1 a 2 anos era o meu planejamento, era melhor do que posso fixar já naquele momento. Eu não sabia até onde a Selic ia cair e havia muita incerteza de quanto tempo ela iria ficar lá, porque de fato a pandemia começou a ir e vir e a gente não sabia se os bancos centrais poderiam já endurecer na política monetária, tá? Na fiscal já
pararam de endurecer em 2020, pararam de facilitar em 2021, mas na monetária a gente não sabia, porque poderíamos voltar a lockdown a qualquer momento. Então o pós-fixado estava meio turvo em 2020, tá? O que não era o caso em 2021, no segundo semestre. O pós-fixado aí sim foi o cara, né? Com mais clareza de que o juro já estava subindo e que a pandemia com as vacinas estava sendo controlada. Então, naquele momento, o Brunão resolveu comprar um imóvel. Então, naquele momento era legal comprar imóvel, na minha opinião. Deixem nos comentários a de vocês. Mas os setores que se deram bem desse juro real caindo foram o roxinho, o azul e o verde, né? E o amarelo. Vamos lá ver o verde aqui. Foi utilidade pública, o verde água. O IDIV foi o verde mais escurinho, tá? O IDIV, então, índice de dividendos. E o amarelo, o IBOV. O IBOV, pessoal, neutro. Por quê? Ele está pouco se lixando para os nossos juros aqui. Ou se lixando menos, tá? Ele está se lixando ao que aconteceu ali. Boom de commodities em 2020. E depois um boom novamente em 2022 com a guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? Então, boom de commodities aqui. Mas vejam que nem o boom de commodities foi suficiente, tá? Durante esse período aqui, esse primeiro quadrante, esse período aqui, pessoal, de juro real caindo, nem o boom de commodities foi suficiente aqui para bater, por exemplo, o índice de dividendos, utilidade pública. Então, eu quero que vocês marquem muito bem, tá? Que quando o juro real cai, seja porque nesse caso aqui de 2020 e 2021, não só a Selic foi cortada, mas também o combo de inflação subindo. Então, o Selic caindo e inflação subindo é o mundo perfeito para as empresas de utilidade pública. Tá? Então, eu coloco aqui que o vencedor nesse período foi o índice de consumo e varejo. Tá? Eu dou esse destaque para vocês aqui, porque de fato foi. Tá? Mas eu queria trazer para vocês que logo em seguida, e se não fosse o contexto, na minha opinião, de um super corte de juros, que dificilmente vai acontecer de novo, e do lockdown e das empresas de e-commerce levar o e-com para cima, Magalu e Via, principalmente, e até lojas americanas no período, tá? Nós teríamos nessa fase aqui, adivinha quem se recuperando mais rápido? Utilidade pública e índice de dividendos. Tá? Índice de dividendos e utilidade pública. Mas por um contexto ali da pandemia, o e-com foi pole position e a gente pode dizer que o IBOV junto com o IDIV, junto com utilidade pública, ficaram em segundo lugar. Tá? Ficaram em segundo lugar aqui. Beleza? Então, nessa linha de chegada, nós tínhamos aqui os campeões sendo o ICOM, Ibovespa, utilidade pública e índice de dividendos. Beleza? Já na parte negativa, tá? A gente também tinha nesse momento aqui o Small. Tá? O Small também, Small Caps, tá entrelaçado aqui em terceiro lugar. Tá? Na parte de baixo, nós tínhamos o setor imobiliário, tá? O setor imobiliário e o setor financeiro. O setor financeiro, na minha opinião, por falta de atratividade nesse momento, estava melhor comprar empresas de crescimento do que de valor. Já o setor imobiliário, pessoal, ciclo do setor imobiliário não estava ali no topo, né? Ele começou a ser interessante em 2017, 2018. Nós estávamos falando já em 2021 aqui. Então, o ciclo já não era tão interessante para o setor imobiliário, tá? Nesse período de 2021, pelo menos com a subida dos juros e a inflação já lá em cima, principalmente a inflação de materiais básicos para a construção civil. Então aqui, quem é mais sensível à inflação de prima, tá, se provou ser o índice imobiliário. Tá? E a atratividade devido aos lockdowns ser tão forte para as e-commerces, colocaram o e-commerce aqui em cima. Certo? Mas o que eu quero dar de ênfase para vocês é Ibovespa, ciclo de commodities, tudo bem, tá? Mas gravem, pessoal, IDIV e utilidade pública brigando para ser os melhores setores. No pós-ciclo de juros real cair e começar a subir, então, mudou o negócio. A gente percebe que rapidamente o roxinho aqui vem para baixo, acompanhando o ICOM. Rapidamente ele vem para baixo. O IFNC, não digo rapidamente, mas ele tem uma estabilidade. Então, os juros subindo para caramba. O IFNC no pré e no pós-juros, né, não mudou. Então, o IFNC é o famoso neutrão, em cima do muro. Tá?
Small, pessoal, também sofreu, tá? Infelizmente aqui deu um bugzinho, não aparece aqui o Small, mas ele tá com menos 12, né? Estaria aqui embaixo. E quem tá no topo? Ibovespa, commodities se deram muito bem em 2022. Legal? Por causa muito proveniente aí da crise Rússia e Ucrânia e agora recentemente já na virada para 2023 a reabertura da China. Então de novo o commodities não está no topo da crista, mas ainda performa positivo, tá? Mas quem está na rabeira, quem está em primeiro pole position, pessoal, utilidade pública e índice de dividendos. Então aqui a gente tira uma lição principalmente para quem é alocador de longo prazo. Não tem como, minha opinião, e esse estudo ajuda a formar a minha opinião, não tem como você formar uma carteira de longo prazo sem nortear aqui utilidade pública, índice de dividendos e em menor exposição, na minha opinião, o setor financeiro. Mas ainda assim interessante o setor financeiro por ser acíclico, né? O juros real lá em cima, juros real lá embaixo, tá? Ele vai conseguindo absorver bem esse tipo de crise. Então, setor financeiro, utilidade pública e DIV. Como que a gente pode alocar recurso? Bom, vou mostrar isso para vocês nos próximos slides, mas antes, pessoal, para quem quer descobrir aqui o cenário macro da Levante, tá? Esse é um relatório bacana, é introdutório, pessoal mais iniciante. A hora da renda fixa não existe. Então, um comentário aqui em um PDF gratuito para vocês, link vai estar na descrição, sobre o cenário macro para 2023 e como funciona a alocação de recursos em renda fixa de maneira contínua, por longo prazo. Como que a gente se relaciona com a renda fixa? Na minha opinião, eu deixo aqui o meu caveat, nunca a renda fixa morreu. Como eu falei para vocês no slide anterior, muita dificuldade eu tive aqui de leitura, por exemplo, de investir em pós-fixado. Tá? Era o momento de investir pós-fixado em 2020? Pós a Selic a 2%? Sem dúvida nenhuma. Mas eu não sabia o quanto tempo a Selic ia ficar. Então, se eu me planejei para tentar arcar com um financiamento para 1 a 2 anos, tá? 1 a 2 anos e meio, especificamente, era ali meu range de tempo entre mínima e máxima para quitar o financiamento, eu aceitei me endividar nesse momento com juros tão barato. Aí acabou dando certo, de fato. Tá? Agora, quando passamos a ter juros real, não faz sentido se endividar. Não faz sentido. Faz mais sentido emprestar. Isso, obviamente, para quem tem poupança. Certo, pessoal? Então, não é fácil falar sobre renda fixa no Brasil pelos ciclos de juros serem tão voláteis. Por isso, esse PDF está para vocês aí a ajudar a interpretar a renda fixa. E aí eu comentei que eu ia ajudar vocês também a decidir uma alocação de recursos. Pois bem, pessoal, o primeiro ativo, eu já falei dele aqui no canal, é o DIVO. Então considere ter DIVO 11 na carteira de longo prazo. Baixa exposição, entre 5% a 10%, não sei, entre 1% a 5%, tá? De uma exposição aqui em ativos que, por diversas regras do IDIV, tá? Tem distribuído dividendos consistentemente nos últimos 24 meses, tá? Tem um dividend yield consistente, tá ali por, de fato, ter fluxo de caixa positivo, ser lucrativa. Então, é importante esse filtro do DIVO 11 e é um ativo que não vai mudar a sua vida, não vai te deixar milionário, mas aqui é um ativo que você pode investir de maneira acíclica, ou seja, sempre comprar um pouquinho, um resquício de DIVO 11 na carteira de longo prazo, não faz mal para ninguém e foi um erro meu. Quando eu comecei a minha carteira de dividendos em julho de 2021, ou seja, no topo de mercado, eu comecei exatamente aqui a comprar ações de dividendos e hoje estou num 0 a 0 danado ali, tá? O DIVO está um pouquinho além, só que o DIVO não teve quedas gigantescas, muito pelo contrário. Quem conseguiu ir comprando aos poucos, tá? Tá pegando aqui uma rentabilidade já real, o DIVO não paga dividendos. Então por isso que eu falo, olha, de 1 a 3%, de 1 a 5%, tá? Eu acho interessante você ter na carteira DIVO para ganho de capital. E ainda mais interessante, um asterisco além do esperado, se você tiver conhecimentos de análise técnica, porque você consegue definir fluxos de queda via análise técnica ou indicadores técnicos, como o IFR, por exemplo, para identificar quando comprar mais o DIVO 11, ou quando de fato comprar, se você não quiser comprar todos os meses, tá? Você pode identificar as quedas do DIVO 11 durante um ciclo de alta de juros, por exemplo. Tá? Durante um ciclo de alta de juros real
melhor dizendo. Tá? Então, Divo 11 é interessante porque dilui a sua posição nas ações pagadoras de dividendos. Agora, se você considerar ter uma análise criteriosa e confiar no seu taco para escolher uma ação específica, pois bem, a gente tem aqui, eu dou o exemplo de uma das ações minhas para longo prazo, compõe a minha carteira, que é a ENGIE. Tá? Então, a ENGIE é de utilidade pública, setor de energia elétrica, tá? Setor também, você pode pesquisar de saneamento básico, tá? Se você considerar concessões rodoviárias como uma CCR, também vão estar conectadas ali, mas é um pouco mais turvo. Os melhores setores de utilidade pública acabam ficando hoje com energia elétrica e saneamento básico. Sendo um pouquinho mais heterodoxo, você pode ir para telecom, você pode ir também para rodovias, né, como CCR e eco-rodovias hoje que tem na Bolsa. Tá? Mas percebam que o juro real aqui é o em preto e o vermelho é a ENGIE. Sempre que o juro real apontou para cima, tá, ela começou, ou tendeu pelo menos a lateralizar. Parou de subir e começou a lateralizar. Tá certo, pessoal? Então, não é uma empresa que não sente o encarecimento das suas dívidas. Sim, é um setor que sim sente, mas sofre menos. Tá? Então, é um bom setor para se ter a longo prazo. Tá? Um outro setor, e é uma alocação minha também de longo prazo, Porto Seguro. É um setor que durante períodos onde o juro real foi extremamente duro com o mercado, com a economia, a última vez foi aqui 2015, 2016, ela sentiu, sem dúvida nenhuma, impeachment, teve várias coisas aqui, mas o sentir do setor financeiro, o sentir do setor de utilidade pública das pagadoras de dividendos é menor, pessoal. Por quê? O lucro varia menos e principalmente o dividendo varia menos ainda. Então, o que deixa de variar, ou o que deixa variar mais é os preços. Quando vocês encontrarem empresas que têm essa dinâmica, onde os preços, tudo bem, em uma crise, em um momento de juro real forte, tem variação forte, mas o lucro não e os dividendos consequentes também não, tá? Aí tá a ação que você deve considerar para o longo prazo. Tá? Eu falei aqui de ENGIE, setor de energia elétrica, falei da Porto Seguro, setor financeiro, tá? E o resumão do vídeo, tá? Fica nessa. Considere ter sempre exposição em Divo 11, para quem gosta de diversificar e não tem aquele tempo para escolher, fazer um stock picking. Qual que é o problema do Divo 11, pessoal? Não paga dividendos. Tá? Então aqui você vai ter o problema de não receber dividendos. Tem um tempinho a mais ou gosta dos conteúdos aqui do canal? Poxa, aloca em um stock picking, em uma ação específica. Eu não gosto de Divo 11. Eu não gosto de ETF. Tá? Mas considero que para operações táticas seria interessante. Tá? Para operações táticas seria interessante. Então, utilizar ordens técnicas para papar aqui um pouquinho de Divo 11 pode ser interessante. Ou, se você tem uma carteira de small caps, uma carteira que você não tem certeza se as ações que compõem vão estar com você para sempre, olha, uma coisa que você pode ter certeza, né, ou pelo menos eu acho que você deve considerar ter certeza, é de Divo 11. Porque a carteira vai sendo renovada com as empresas que pagaram dividendos nos últimos X meses, com um filtro bem interessante e um custo baixo de um ETF que é gerido ali de maneira passiva. Tá? Então, Divo 11, considere. Outro ponto é utilidade pública e o setor de energia elétrica são ou é, né, um dos melhores setores, porque praticamente tem o mesmo movimento, o TIL e EX, tá? É um dos melhores setores da B3. Tá? Sim, considero que o setor do utilidade pública ou IEX, tá? São dois setores maravilhosos, muito parecidos, então eu considero ele quase como um, por isso que está no singular ali. Tá? O IDIV também é uma grande miscelânea aí de empresas que englobam também, muitas das vezes, as commodities em ciclo de alta e o setor financeiro sempre. Tá? O setor financeiro seria aqui o próximo colocado. Saber o ciclo de juros é saber investir melhor. Acho que são esses os três grandes pontos do vídeo de hoje. Pessoal, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. 20 minutinhos de vídeo, mais um vídeo longo aí para vocês, peço perdão pelo tempo. Cada vez mais eu vou ajeitando aqui os feedbacks que vocês me deram, norteiam aí um resumo, para eu ter sempre um resumo, uma resenha no final dos vídeos. Agora vai começar a ter, tá? Eu vou tentar trabalhar bastante para trazer para vocês quando tem pontos técnicos, quando tem algumas ideias claras como esse, né? Tem exposição em Divo 11, seria ali a minha dica, não é recomendação, né? Mas eu ficaria ali com bastante consideração no Divo 11. Também os dois setores para longo prazo que você tem que ter na carteira, ou que deveria ter na carteira, utilidade pública, IEX, e talvez uma menor exposição em setor financeiro também, tá? E saber o ciclo de juros é saber investir melhor, sem dúvida nenhuma. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.